Boa tarde, é com muita alegria que estamos aqui hoje. Rogo a Jesus que nos envolva, que nos faça instrumento da sua vontade nesta tarde. Como Edson já disse, estou aqui em nome da USE e hoje nós vamos falar de uma passagem de Jesus que está em João. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Se nós formos pensar, meus irmãos, nós temos duas verdades. A primeira verdade é a verdade eterna, a verdade das leis de Deus. Depois nós temos a verdade de cada um de nós. Aquilo que nós acreditamos e fazemos ao longo das nossas vidas. Nós acreditamos que já tivemos outras existências e fomos acumulando experiências e sabedoria ao longo dessas vidas. E no momento que nós estamos hoje, é o que nós acreditamos, é a nossa verdade. Em alguns momentos, nós queremos impor a nossa verdade sobre quem está ao nosso lado, sobre o nosso semelhante. Mas o que é verdade para mim, não é verdade para ele. Porque nós somos somatórios de experiências diferentes. Então, cada um vai ter a sua verdade. Quando nós falamos da nossa verdade interior, daquilo que nós acreditamos, nós precisamos nos manter fiel àquilo que nós somos. Toda vez que nós queremos agradar alguém, agradar a sociedade, agir de maneira diferente da nossa, nós mudamos a nossa energia interior. E todos nós somos energia. Energia boa, energia que emana do Pai. E quando agimos em não conformidade com aquilo que nós pensamos, com o que nós acreditamos, a energia dentro de nós fica desequilibrada. E ela produz um desequilíbrio tão grande que às vezes nos causa doenças. Existe uma passagem no livro Lázaro Redivivo, que é do irmão X Humberto de Campos. Para quem não sabe, Humberto de Campos é um espírito que é considerado pela espiritualidade como um jornalista. Ele, por méritos pessoais, teve acesso a vários registros na espiritualidade sobre o tempo de Jesus. Detalhes que aconteceram com Jesus e com outros personagens que viveram naquela época que nós geralmente não conhecemos. E através da mediunidade do Chico Xavier, Humberto de Campos passou esses conhecimentos para nós. E aqui nesse livro tem uma história chamada O Anjo da Saúde. E ela é mais ou menos assim. Um homem que estava muito doente e pediu a Deus que enviasse para ele o anjo da saúde, porque ele queria a cura, ele queria melhorar. Senhor, eu já não aguento mais. A minha resistência está esgotada. Por misericórdia, tira essa dor que está acabando comigo. Envia-me um anjo da saúde, alguém que possa me aliviar das minhas dores. Ele estava ajoelhado, Jesus ouviu com atenção a oração desse irmão e enviou para ele o anjo da saúde. Ele estava lá orando e o anjo da saúde apareceu para ele, ele ficou surpreso e ele falou: emissário de Jesus, por favor, tira-me essas dores, essas feridas. Meu coração está muito abatido, eu já não aguento mais. E o anjo da saúde, muito bondoso, olhou para ele e falou assim: meu amigo, coloca consciência nos seus lábios, na sua oração e me responda. Você tem vivido de acordo com a vontade de Deus? Você tem dedicado o seu corpo e as suas faculdades a executar as leis de Deus? E já o primeiro impulso que ele teve foi de responder qualquer coisa para o anjo da saúde. Mas como ele estava diante de um espírito muito nobre, ele falou: eu não posso mentir, eu não posso falar qualquer coisa, eu vou ter que falar a verdade. E ele falou: não, ainda não servia as leis de Deus como deveria. E o anjo, muito bondosamente, colocou a mão sobre a testa do nosso irmão e falou assim: então você está disposto
É esquecer toda a ofensa que fizeram contra você, esquecer o seu passado criminoso, a te perdoar e auxiliar os seus inimigos? O enfermo pensou bem e falou: não, ainda não consigo. Você vai perdoar sempre, então? Você vai, qualquer injúria, qualquer coisa que te incomodar, você vai perdoar quem te incomodou? Toda pessoa que falar mal de você, que fizer um falso testemunho, você vai fazer um bom pensamento sobre esse irmão, apesar dele ter feito mal para você? E o nosso irmão respondeu: infelizmente, eu ainda não posso. Pois então, você só vai emitir bons pensamentos contra os seus semelhantes, a favor dos seus semelhantes. Quando o seu vizinho estiver feliz, você vai partilhar dessa felicidade com ele, vai ficar muito mais feliz ainda. E aquele homem, já se sentindo muito incomodado, porque ele não conseguia fazer o que o anjo estava pedindo, respondeu: não posso ainda. Mas o anjo insistiu, com muita paciência insistiu. Você vai ter bastante disposição, paciência em Deus, para esperar passar dos anos para se restabelecer, em nome de Deus, todas as energias que te foram confiadas pelo Pai? Não, ainda não me é possível proceder assim, ele respondeu. Então vai cultivar o silêncio. Todas as vezes que te agredirem verbalmente, você vai silenciar, não vai revidar, não vai querer ofender, não vai guardar mágoa nem vingança. Vai conseguir viver dessa forma, se preocupando apenas em servir o próximo? Ainda não. E o nosso irmão já estava muito angustiado, porque todas as chances, todas as oportunidades que o anjo estava dando para ele, ele não conseguia responder positivo a nada. Nenhuma delas ele estava conseguindo cumprir. Percebendo isso, o anjo da saúde disse para ele: então, meu amigo, ainda é muito cedo para eu te dar o socorro dos mensageiros da saúde. Se ainda não sabes viver, perdoar, esperar, compreender, ajudar e servir de acordo com a vontade de Deus, vai lutar contra essa enfermidade ainda durante muito tempo. Por enquanto, peça a Deus que te dê a lei do equilíbrio, que te dê a lei da reflexão, para que você possa pensar sobre as suas atitudes. Ó enviado do céu, eu confiarei em Jesus, respondeu o homem enfermo. O anjo olhou para ele com muito carinho, com muito amor e respondeu: sim, eu sei que você vai confiar em Jesus, porém isso não basta. É necessário que Jesus também possa confiar em ti. Então, meus amigos, essa confiança que Jesus espera de nós tem a ver com a nossa verdade. Quando a gente vem a essa casa, quando a gente vai a outra casa, ou quando lá no nosso recôndito da nossa alma, no nosso quarto, no nosso lar, pedimos a Jesus que alivie os nossos sofrimentos, será que se aparecesse um anjo da saúde, como foi lá na casa desse irmão, e fizesse essas perguntas para nós, será que nós poderíamos responder afirmativamente a alguma delas? Será que nós estamos dispostos a servir a Deus incondicionalmente? A perdoar toda ofensa? A esquecer o mal que nos fazem? A deixar de cuidar das coisas materiais, que a gente gasta tanto tempo cuidando das materiais e pouco das espirituais? Deixar um pouquinho do nosso tempo de ver televisão, de fazer algum passeio, de fazer algo de bom e de útil pelo nosso semelhante? Toda vez que nós fazemos algo de bom para alguém, é a mesma coisa que nós fizéssemos diretamente para nós, até mais. O Dr. Bezerra de Menezes sempre nos diz que não existe amor maior do que dar a vida pelo nosso irmão, dar o nosso tempo. E aí nós viemos aqui em busca de um aprendizado, através das palavras de Jesus, através de um tratamento que alivia as dores da nossa alma, as dores do nosso corpo. Mas o primeiro passo, antes disso tudo, eu preciso querer, mas querer com vontade firme, aceitar aquilo que Deus está querendo me mostrar.
toda vez que bate o sofrimento na nossa porta, é como se Deus nos desse um chacoalhão e falasse: olha, você está errando em algum ponto. Alguma parte do seu caminho, da sua vida, você está se equivocando. Volta, reflete, vamos ver o que nós podemos melhorar. Só que para a gente se aperceber disso, nós temos que tomar ciência. Santo Agostinho, lá no final do Livro dos Espíritos, nos sugere que toda noite antes de dormir, nós pensemos no nosso dia, o que nós fizemos, com quem nós conversamos, quais foram as nossas atitudes, nos convidando a uma reflexão do nosso dia. E nós sabemos que a cura real do corpo, do espírito, ela só existe a partir do momento em que nós nos conhecemos intimamente. E alguns de nós temos medo de visitar o nosso íntimo, de ver aquilo que nós somos de verdade. Nós vamos encontrar muita virtude dentro de nós. E vamos encontrar algumas coisas, alguns pontos que precisam ser trabalhados. Alguns vão se olhar e vão falar: puxa, eu sou egoísta, eu sou ciumento, eu tenho uma paciência curta, eu me irrito com facilidade, eu sou orgulhoso. E é nesses pontos que nós precisamos trabalhar. Tem alguns sentimentos que os benfeitores e os estudiosos da ciência sempre nos chamam a atenção: mágoa, raiva, ressentimento, não esquecer as ofensas, sentimento de vingança. Esses sentimentos, eles nos corroem por dentro. Eles liberam no nosso corpo físico algumas substâncias químicas que produzem doenças, e doenças sérias no nosso corpo, de difícil tratamento. Todas elas originadas desses sentimentos que nós não trabalhamos. Nós acordamos de manhã, tomamos café, vamos para o trabalho, ou trabalhamos em casa, passamos o dia trabalhando, chega de noite, toma banho, come, dorme, continua o dia seguinte, e às vezes a gente não para nem para pensar no que a gente está fazendo. Às vezes a gente encontra um companheiro na rua, fala um oi, já não dá nem bola para o companheiro. Como é que eu vou ajudar o meu irmão e mesmo ser ajudado se eu não paro para conversar 10 minutinhos? Não vai acontecer um milagre na minha vida e tudo vai melhorar. As leis de Deus não funcionam assim. É um ajudando o outro. É o companheiro que eu encontro na porta do supermercado e que às vezes me fala uma coisa que eu ainda não tinha pensado e que a gente fala assim: puxa, caiu a ficha. Agora eu entendi por que eu estou sentindo isso. É naquele momento que aquele familiar que nos é mais difícil, nos aborrece, toca na nossa ferida, eu tenho que parar e pensar: por que eu estou me sentindo tão incomodado com isso que ele falou para mim? Por que isso dói dessa forma? Quem já machucou, ou quem trabalha na área da saúde sabe que uma ferida, quando a gente faz uma ferida, ela só cura quando a gente cutuca, tira todo aquele pus que tem lá, limpa bem ela e põe um curativo. Se eu pegar aquela ferida toda cheia de pus, só colocar um band-aid, um esparadrapo, não vai adiantar nada, porque a ferida vai continuar lá do mesmo jeito. Se eu não pensar naquilo que me dói, não cutucar minha alma, eu não vou sarar. Vai doer, não vou mentir, dói, mas a dor é muito passageira, é muito rápido. Mas para isso eu tenho que ter um olhar amoroso. Jesus falou para nós que se os teus olhos forem ruins, você só vai ver coisas ruins ao seu redor. Mas se os seus olhos forem bons, você vai ver coisas boas. Claro que nós vamos ter muitas coisas ruins ao nosso redor. Sempre vamos ter desafios. O mundo é assim que nós progredimos. Mas eu preciso parar e assistir-los. Eu preciso desse autoconhecimento. Certa feita, conversando com uma senhora que estava com câncer, eu perguntei para ela: quais são as suas virtudes, como você é? E ela não soube me responder. Ela só sabia me dizer que ela era amorosa, ela era carinhosa. Eu sou muito amorosa, eu sou muito carinhosa. E o que mais? Ela não sabia nem de bom nem de ruim. Nós precisamos nos conhecer muito. Só assim que nós vamos conhecer essa verdade, e essa verdade vai nos libertar. É só dessa forma.
A gente só vai conseguir a liberdade de agir do jeito que nós quisermos, sem nenhum impedimento, sem nenhum sofrimento, quando nós agirmos dessa forma. Então precisamos sim parar e meditar sobre os nossos atos, quem nós somos, o que nos incomoda. Senão a gente vai vir aqui, ou em qualquer outra casa, em qualquer outro templo religioso, e aquilo vai passar batido na nossa vida. Aquela cura real, ela não vai se instalar. E o nosso conhecimento, ele ajuda muito. Nós podemos aprender aqui, podemos aprender em casa, que o conhecimento das leis de Jesus vai nos ajudar demais. No Evangelho segundo o Espiritismo, é como se tivesse placas de sinalização. Mas as placas de trânsito, vira à esquerda, vai mais devagar, descida acentuada. Jesus fez a mesma coisa conosco. Ele colocou placas de sinalização para direcionar a nossa marcha. Então, tenha paciência, bem-aventurados os brandos e pacíficos, honrai o seu pai, honrai a sua mãe. São coisas que nós precisamos fazer. São coisas que nós precisamos compreender. Mas de nada adianta compreender sem agir. Nós precisamos falar menos e agir mais. É como se o conhecimento fosse um monte de tijolinhos, tijolos um em cima do outro para construir uma casa. Bate um vento forte, aqueles tijolos caem. Eu preciso de ter uma argamassa no meio, a argamassa do agir, da ação, dos nossos exemplos. Aí sim esse conhecimento se solidifica na nossa vida e nos modifica por dentro. Ele nos deixa uma casa estruturada, firme. E quando vem a ventania das provas da vida, a gente continua se mantendo de pé. E aí sim a gente consegue trilhar o nosso caminho. Toda vez que a gente deixa de observar as leis de Jesus, essas placas de sinalização, vem uma derrapada e coloca a gente no caminho novamente. Então, meus irmãos, esse é o nosso convite. Observar a verdade de cada um. Ser fiel aos sentimentos de vocês. Claro que nós não vamos deixar que aqueles sentimentos mais ruins que nós temos em nós ainda venham à tona. Senão nós vamos espancar, matar e fazer coisas horríveis com as pessoas. Mas eu vou ser fiel ao que eu tenho dentro de mim. Eu vou desde agora equilibrar os meus sentimentos. Eu vou perceber aquilo que está doendo, seja no corpo, seja na alma, e vou desde já começar a tratar. Eu vou serenar os meus pensamentos, eu vou fazer as minhas preces em casa. A prece é o meio mais fácil da gente se comunicar com o nosso Pai. Todos nós temos essa comunicação de modo bastante eficiente. É só a gente parar um minutinho, silenciar e ouvir o que Ele tem para nos dizer. Muitas vezes nós dormimos com um problema e acordamos com a solução dele. Porque durante a noite nós somos inspirados na solução daquele problema. E quando nós fazemos a prece, nós elevamos o nosso pensamento e permitindo que o nosso anjo da guarda, que os espíritos bons que nos rodeiam, soprem na nossa orelha aquilo que nós precisamos entender. É como se fosse um pensamento da nossa cabeça, mas na verdade são eles que estão nos inspirando. E se a gente se der esse tempinho todos os dias com carinho, nós vamos ver aonde estamos errando e direcionar melhor o nosso caminho. Fazendo isso, nós vamos ter a saúde plena, a saúde do corpo, a saúde das emoções, o equilíbrio das emoções. A maioria das nossas doenças vem das nossas emoções desequilibradas. Nós não temos mais tempo para esperar. Não porque não queremos mais sofrer, não é só isso. Se a gente só colocar um esparadrapo nessa ferida, daqui mais para frente ela parece uma dor maior. Mas é porque o momento já é passado. Nós já somos os trabalhadores da última hora. Jesus já veio e nos convida há muitos e muitos anos. Agora é o nosso momento. Nós estamos despertos, com a consciência aberta,
com o coração prontos, plenos de entendimento e plenos de vontade, com vontade firme, com bom ânimo e com um tanto de disciplina, é verdade. Sem disciplina, qualquer carro sem freio, a gente já viu o que acontece. Nós precisamos de disciplina, de parar um pouquinho do meu tempo e começar a agir mais com o que Jesus pede. Não com a correria do meu dia a dia, mas com aquilo que é melhor para mim, para minha família. Escutar de verdade o coração, a consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência, nós vamos nos saber direcionar. Desejo para vocês um ótimo tratamento aqui nesta tarde e que ao sairmos daqui, que cada um de nós saia, continuamos com a vontade firme, todos os dias, de estar cada vez melhor. Todos estamos muito amparados. Jesus envia ceareiros muito bondosos para cuidar de nós. Como anjo da saúde, não vamos desperdiçar o tempo deles. Vamos fazer a nossa hora, o nosso momento. E com muita saúde, muita alegria, muita disposição em aprender e servir. Boa tarde.